família! Quarto domingo do tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de renovação espiritual e principalmente hoje, que nós vamos ouvir a parábola do filho pródigo. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que o Evangelho possa mais uma vez ser luz para os nossos passos, alimento para a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá gastou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do filho pródigo parece à primeira vista falar somente do pecado deste jovem que partiu para viver longe do seu pai. Porém, quando nós prestamos atenção na história contada por Jesus, nós percebemos, temos dois filhos. O mais novo, o filho considerado mau, que foge e faz coisas graves. O filho mais velho, o bom filho, entre aspas, estava sempre em casa. Aparentemente nunca desobedeceu ao seu pai. Temos a impressão de ter ficado por amor do pai, mas nós vamos descobrir que não foi bem assim. E finalmente nós temos o pai, cheio de um amor tão grande que não é compreendido pelos filhos. Esta parábola, esta história é mais sobre o amor deste pai do que sobre o pecado do filho pródigo. Jesus está revelando quem é Deus e quem nós somos. É difícil aceitar que nós somos o filho pródigo ou o filho mais velho ou ainda um pouco dos dois. Quantas vezes nós abandonamos Deus também, na mente, no coração, ou nos afastamos de fato. O grave é também quando nós nos julgamos bons. Afinal, nós estamos na igreja, mas não percebemos que falta o principal: ter uma mente e um coração como o de Deus. Não basta, portanto, guardar os mandamentos, mas é necessário viver também o seu espírito. Por exemplo, os 10 mandamentos foram dados para serem vividos como Jesus ensinou. Colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração e amar ao próximo como nós somos amados por Deus. E aqui então é muito importante a gente entender os dois filhos, o mais jovem e o mais velho, se afastaram do pai. O mais novo, declaradamente, ele foi embora. O mais velho ficou, mas o coração estava distante do seu pai. Sim, nós temos que entender que a presença de Deus em nós deve despertar a alegria, a esperança. A presença de Deus em nós deve fazer com que as pessoas enxerguem Deus. Tenhamos a coragem de voltar, não ter medo de reconhecer o pecado e crer no perdão de Deus. Não sejamos mal-humorados como o filho mais velho, apontando para o erro do irmão e não sendo capaz de reconhecer os próprios erros. Vivamos com a autoridade dada por Jesus, com a veste da santidade, alimentados pela Eucaristia. Deus nos dê esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo.